Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes padecia a vida de todo ser humano. Há uma no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à mesa com os escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a correntes de águas, dando o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não acontece o mesmo com os ímpios, pois são como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não se ressurgirão de pé no juízo, nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor Jeová aprecia o caminho dos justos, mas a senda dos ímpios perecerá. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Esta é a Tua hora, mais uma vez, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz. E já Te louvamos, agradecidos pelo nome de Jesus, por este que vive e reina para todos sempre. A igreja diz amém, graças a Deus. Aleluia. Queridos, este é um dos salmos mais conhecidos, né? Até por ser o primeiro, mas é um salmo profético, é um salmo que tem uma revelação extraordinária. Cada vez que a gente ministra nesse salmo, Deus nos revela coisas extraordinárias. E nessa manhã eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. Eu quero ser profeta também para te dizer que nesta manhã Deus vai mudar a tua vida. Deus vai movimentar o curso espiritual que Ele está trabalhando na sua vida para que você venha guindar a outros níveis espirituais. Amém? E o salmista começa dizendo: bem-aventurado, mais do que feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em outras palavras, ele não diz numa linguagem direta: bem-aventurado o varão que anda. Ele diz que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à mesa com os escarnecedores. A gente observa aqui 3 verbos. O primeiro, andar. O segundo, deter-se. O terceiro, assentar. E aqui nós precisamos extrair algumas lições que vão servir muito para a nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, Davi está dizendo aqui: você será mais do que feliz se você não andar no caminho dos pecadores. Porque
A gente sabe que a gente só conhece alguém andando. Relacionamento se firma através, de uma constância de você andar com. E você precisa saber com quem você está andando. Até um ditado que diz assim, olha, você quer saber quem é aquela pessoa? Me diga com quem ela anda. Quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com gente cheia de Deus vai se tornar também gente cheia de Deus. Quem anda com pecador vai se tornar pecador. Mas pastor, mas Jesus andava com os pecadores. Jesus não andava com os pecadores. É diferente, os pecadores iam atrás de Jesus. As pessoas dizem assim: quem anda com porco, farelo, come, É uma expressão. As pessoas são formadas, Elas são formadas dentro delas através do meio que ela vive. O meio é um produto que vai formar pessoas, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando a gente anda no mundo, a gente vai ter que andar no mundo porque a gente está no mundo. Mas a expressão aqui é diferente. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você não tem que ter aliança com o mundo. Você não tem que andar na concupiscência desse mundo. Pelo contrário, você está no mundo como luz do mundo. Você precisa ser sal nesta terra, neste mundo. Porque a Bíblia fala, Jesus falando para os seus discípulos: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens e para ser lançado fora. É como um palhaço. Quando você não executa a função, a missão pela qual você está aqui na terra, você acaba sendo dominado pelo sistema. E Deus te tirou do mundo para você iluminar o mundo, para você salgar o mundo, salgar a terra. Então nós que fomos chamados por Deus para fazer a diferença nesse mundo, a gente precisa ter essa consciência clara. Você precisa saber com quem você está andando. Deus me faz lembrar aqui um homem, um rei que teve a maior oportunidade da sua vida, filho de Josafá. Josafá foi um dos grandes reis que a história, do povo de Deus, que governou em Judá, e ele, da linhagem de Davi, fazia o que era reto aos olhos de Deus, teve um governo extraordinário. Eu diria que, se fosse falar de alguém que tinha uma vida semelhante ao rei Davi na história dos reis de Israel, eu diria Josafá. Tinha o temor de Deus, tinha a capacidade de se humilhar, de se arrepender e de voltar. Apesar dele ter feito aliança errada, mas quando ele foi exortado, ele teve a sensibilidade, essa capacidade de se quebrantar, de se humilhar e de voltar. E terminou o seu governo em alta. Deus honrou ele. E ele preparou tudo. E a Bíblia diz que ele deu o trono ao seu filho primogênito, chamado Jeorão. Os demais ele deixou todo mundo arrumado, deu cidades fortificadas,
ouro, prata, muitos tesouros do seu trono. Ele deixou toda a sua casa arrumada, mas o trono deu para Jeorão. E Jeorão tinha um testemunho vivo na sua própria casa. Jeorão, ele tinha tudo para arrebentar no seu governo. Começou com 32 anos de idade, jovem, né, no fulgor da sua força, né, com a cabeça, com a mente, né, pronta para poder pensar em fazer um governo sobreexcelente, melhor do que o seu pai, porque o seu pai deixou um legado, deixou um testemunho, deixou uma vida para ser seguida. E Jeorão tinha tudo para começar a fazer algo extraordinário, mas ele teve um problema. Ele começou a andar com gente errada. Ele foi logo para a casa de Acabe lá, se engraçou com a filha de Jezabel, e aí pronto, mudou tudo. E a primeira coisa que ele fez, o primeiro ato do seu governo, foi mandar matar todos os seus irmãos, porque representava uma ameaça. Isso aqui é o quê? Conselho de quê? De ímpio. Porque o ímpio é assim, quando se vê ameaçado, ele tenta logo tirar do seu caminho. Sim ou não? O ímpio, para subir, ele precisa pisar nos outros para fazer escada para o seu sucesso. Mas esse não é o caminho de Deus, essa não é a instrução de Deus. E o salmista diz aqui, olha, bem-aventurado, mais do que feliz aquele que não anda no caminho do pecador, do ímpio. Você não entendeu. Não se detém, o segundo verbo, ele não anda e nem vai se deter, porque tem muita gente que não sabe o que quer, acaba sendo detido por uma ideia, por uma influência. Quantas pessoas são detidas, se tornam vulneráveis, se tornam uma isca, refém nas mãos dos pecadores. A única pessoa que você precisa ser refém, só uma, de Jesus. A sua mente tem que estar escravizada, cativa à obediência dele, porque você recebeu a mente de Cristo, não a mente do mundo. Amém, queridos? Então você é bem-aventurado, você é mais do que feliz quando você aprende a não andar no caminho do ímpio, no caminho do pecador, nem se detém. Vamos lá. No conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, o terceiro verbo, nem se assenta. Assentar fala de quê? Comunhão. Se assenta numa mesa, se você assenta na mesa com alguém, isso significa que, pelo menos com visibilidade, dá-se entender que você tem comunhão com aquelas pessoas. E a Bíblia está dizendo, não se assente na roda com os escarnecedores. Você não pode ter comunhão com escarnecedor, gente que fala mal do outro, gente que tem uma língua ferina, uma língua que destila veneno, que fala mal dos outros, que escarnece, aleluia, que não é capaz de ver uma virtude na vida de alguém. Quando olha para alguém, só vê mesmo defeito, só ver a dificuldade, só ver a área que ainda não foi trabalhada. Alto lá, queridos, nós estamos sendo trabalhados por Deus. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais e mais, até se tornar dia perfeito. E nós precisamos ter essa humildade para reconhecer que nós estamos num processo de construção, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando, Deus colocou o seu Santo Espírito como nosso Paracletos,
como nosso ensinador de justiça, o nosso mestre por excelência, o nosso professor, o nosso guia, o nosso condutor, o nosso Senhor. Ele é quem está aqui na terra, que Jesus enviou outro Consolador para que estejais conosco, para nos preparar e nos ensinar todas as coisas e nos levar para a presença do Pai. Aleluia. Mas aí ele continua dizendo: agora que essa primeira fase, esse primeiro estágio, você não precisa estar ouvindo o conselho do ímpio, nem enveredando pelo caminho do pecador e nem assentando na mesa com o escarnecedor, mas antes tem o seu prazer, vai se deleitar na mesa do Senhor. Aleluia. E aí é mais forte. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Foi Jesus quem disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como você precisa do pão físico para se fortalecer, para se manter saudável, você precisa do pão espiritual também, para ser saudável espiritualmente. Eu sempre tenho dito, queridos, que nessa tríplice constituição humana, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então nós temos vida espiritual, temos vida emocional e temos vida física, no corpo, na carne. E você precisa viver nessa perspectiva plena, porque Deus, quando olha para você, Deus te vê de forma total, plena. Deus te vê espírito, alma e corpo. Às vezes você é feliz espiritualmente, mas tem uma alma arrebentada. E às vezes não saboreia e nem desfruta dos prazeres também da carne. Não é, pastor, a gente não é crente não. A gente tem que repreender os prazeres da carne. Comer carne é o quê? É carne. Você tem prazer em comer carne? Você tem prazer em comer as coisas boas deste mundo? Isso é carne. Eu não estou falando aqui de prazer de carne, né, em forma de pecado. Estou falando daquilo que Deus falou. O profeta Isaías disse: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se não quiser ou recusar, sereis devorados à espada, porque assim a boca do Senhor o disse. Então existe vida na carne que você precisa também desfrutar. Você tem que mortificar a sua carne quando ela está sendo confrontada pelo pecado. Mas não significa que você está lá com a sua esposa ou com o seu varão e na hora, né, na hora do clímax, na hora da intimidade, na hora que você precisa desfrutar, está repreendido, Satanás. Como se não fosse de Deus. Não, meu irmão, Deus deu a intimidade, foi Deus que criou nessa tríplice constituição para que você possa viver plenamente, legalmente, diante da palavra de Deus, aquilo que Deus, aleluia, te colocou para você ser feliz nessa terra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você quer um conselho? Quando você não souber o que fazer, nem para onde ir, não procure em qualquer porta um conselho não, porque você vai encontrar demais. Gente para dar conselho para o que não presta, você encontra a rodo. Mas procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus, procure uma pessoa cheia de Deus, que vai também te conduzir, te nortear, te mentorear para o caminho certo. Caminho do pecador e roda do escarnecedor. Aprenda esses 3 estágios. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia
e de noite. Mas tem gente que só medita na palavra domingo no culto. Parece que está vivendo como anjo. Recebe um tipo de alimento que serve para andar 40 dias. Você tem que se alimentar diariamente. Até porque o alimento espiritual, ele nos vai ser mais útil, porque vai nos levar para a eternidade. Enquanto o alimento material, ele só vai servir para manter o seu corpo saudável aqui na terra. Mas você não é o seu corpo, essa carcaça bonita aí. Dá uma olhada aí para essa carcaça linda que está do teu lado aí, né? Aí você vê uma beleza, né? Uma beleza extraordinária. Quando olha para a carcaça, você vai ver Jesus, o Espírito de Deus que habita dentro dela, que acaba exalando o perfume de Cristo e tornando você uma pessoa, aleluia, a imagem do Filho de Deus. Mas vamos lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantas vezes você se alimenta espiritualmente? Aleluia. Queridos, nós temos que nos alimentar espiritualmente toda hora. É estar conectado, linkado com os céus. É o seu espírito estar, né, totalmente ligado na fonte, que o Espírito de Deus vai se alimentar. Você está trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, está dirigindo, está ouvindo o louvor, Deus está falando com você, Deus está alimentando você, Deus está fortalecendo você, Deus está dando visão, Deus está dando estratégia. É você vivendo, aleluia, é um modo de vida. Como eu sempre digo, que a oração é um modo de vida, a oração é comunicação, a oração é relacionamento com o alto, com Deus. E você ora como um estilo de vida de adoração. Você está linkado o tempo todo, como Paulo diz, vigiai e orai sem. Se oração é relacionamento, é eu me relacionando com Deus, me comunicando com Deus, então eu tenho que estar linkado com Deus o tempo todo, porque o Espírito dele habita no meu espírito, e ele está ali, ó, alimentando, fortalecendo, está dando estratégias, nos instruindo para que nós venhamos a cumprir o propósito pelo qual ele nos chamou aqui na terra. Agora eu vou entrar na mensagem. Eu dei só mesmo um preâmbulo para entrar na mensagem. E aí ele diz: ele será, versículo 3, e assim será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dará o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você pegar um pouquinho antes, Josué, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó: não cesses de falar do livro desta lei, mas antes medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Não cesses, não pares de falar do livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para fazer segundo a tudo quanto nela está escrito. Então, porque não adianta você somente meditar. E quando Josué fala para meditar, a expressão aqui é ruminar. É você saborear, é você estar com a palavra de Deus o tempo todo. Não é simplesmente enfiar na goela abaixo e fazer com que ela entre, não. É você saborear, é você começar a refletir, é você, começar a extrair riquezas da palavra, lições da palavra, aplicação da palavra, e começar a aplicar na sua vida.
E você, como um boi que pega um alimento, e ele fica ali saboreando, ruminando, e passa tempo saboreando aquele alimento. Assim, o salmista está dizendo também, você deve meditar na palavra de dia e de noite. Josué disse, e não cesses de falar, não cesses de compartilhar a palavra, aleluia. Antes medita de dia e de noite, para fazer aplicação, segundo a tudo quanto nela está escrita. Aí vem agora a parte de, então farás prosperar o teu caminho e tudo quanto fizer serás bem-sucedido. A Bíblia está nos dando aqui um segredo da prosperidade. A Bíblia está nos dando aqui o segredo do sucesso. Para você viver bem, estar abençoado, para que nada lhe falte. A palavra é tudo que você precisa, e Jesus se revela através dessa palavra em toda a sua necessidade. Conforme você precisar, Ele se manifestará na sua vida. E aí, voltando para o salmista, e será como árvores. Você já parou para observar que Deus, Ele tem um negócio, tem um mistério com árvores. Quando Ele construiu o mundo, esse planeta Terra, a primeira coisa que Ele fez, depois de botar tudo em ordem, Ele construiu um jardim. Ele plantou árvores. E depois preparou aquele cenário e colocou o homem dentro. E Deus trabalha muito com sementes. Ele usa muito essa expressão, essa linguagem de árvores. E eu queria trazer uma revelação para você nessa manhã. Aleluia. Quando ele está dizendo, versículo 3, e ele será como árvore, essa é a linguagem de Deus, é como árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Deus falou assim, olha, você vai poder comer de todas as árvores que está plantada no jardim, mas não poderá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E colocou limites, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Por que que Deus não plantou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no fundo do jardim? No canto do jardim, porque o homem ia transitar ali naturalmente pelo meio, porque ninguém fica transitando pelo canto, normalmente pelo meio. Porque Deus estabeleceu limites para o homem e criou condições para que o homem pudesse viver regaladamente, de forma abençoada, sem perder o temor a Deus, sem perder o respeito de Deus, sem perder, aleluia, a obediência de Deus. Deus falou, pode comer de toda árvore. Segundo os estudiosos, havia mais de 300 mil espécies de árvores. Existe, se tudo foi plantado por Deus, nada nasceu por obra do acaso. Então ele tinha 1001 possibilidades de experimentar de todas elas, mas o Senhor falou, só uma que você não pode. E ele desobedeceu, porque foi induzido por um caminho, por um conselho, e naturalmente assentou na roda do escarnecedor. E o que aconteceu? Perdeu a oportunidade. Deus colocou exatamente no meio. Sabe para quê? Para quando você passar, você ter essa consciência. Você está diante do mundo espiritual, você está diante de Satanás e você vai passar de cabeça erguida, sabendo que maior é aquele que está contigo.
Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que está te instruindo, está te mentoreando, maior é aquele que tem o controle na tua vida, maior é aquele que está trabalhando na tua vida. E Ele vai estar assistindo do meio tudo que Deus está fazendo na tua vida. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Tudo que Deus está fazendo na sua vida, Satanás vai ter que aplaudir, Satanás vai ter que se levantar de pé para ver, aleluia, o sucesso de Deus na tua vida, porque você será fiel a Ele até o fim. Deus não precisava esconder a árvore do conhecimento do bem e do mal lá para o homem, né? Talvez se desviar, não, botou logo no centro. Aqui é outra mensagem, não vamos entrar por causa do tempo, mas Deus nos vê como árvores. Quem é a árvore da vida? Jesus. Vamos lá, vamos pegar aqui um pouquinho. A figueira representa quem? Israel. Tudo que está acontecendo nesses últimos dias agora, você tem que olhar para o maior sinal. Olha para a figueira. Israel. Jesus lá no livro de João 15, Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. O que o agricultor faz, meu irmão? Planta. A igreja está aí? O agricultor planta. Você vai ver muitas passagens, muitas parábolas, que Deus vai pegar a árvore para nos representar. E nós precisamos ter essa visão. É uma revelação gloriosa que muitas riquezas nós podemos extrair disso aqui. E Deus está dizendo: será como árvore plantada junto à corrente de água. O que acontece quando uma árvore é plantada junto à água, uma corrente de água, então onde tem água? Ela cresce mais rápido, ela frutifica mais rápido. Quem é a água? A água é a palavra, a água é Jesus, a água também é o Espírito Santo. São símbolos que representam o próprio Deus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão no seu interior. Então, quando Ele está dizendo que uma árvore é plantada junto a ribeiro de água, Ele está dizendo: se for plantada junto a ribeiro de água, vai dar fruto, vai frutificar, a folha não vai cair, aleluia, no tempo determinado vai frutificar, e vai dar tudo certo, aleluia. Então eu preciso enxergar, queridos, essa é a visão oficial do nosso Criador, e revela como Ele verdadeiramente nos vê como árvores. Deus precisa apenas de uma semente, olha lá. E quando Ele olha para Adão, Deus vê em Adão a semente da humanidade. Deus plantou em Adão uma semente, e dentro de Adão já estava toda a humanidade. Mas só que em Adão essa humanidade caiu, pecou, porque transgrediu a lei de Deus. Aí Deus mandou outro Adão. Algumas traduções falam de segundo Adão. Eu gosto da tradução que fala de último Adão, porque se tem segundo, abre a porta para um terceiro. Mas quando fala de último, não tem mais nenhum. E Jesus, aleluia, Ele veio para cumprir completamente tudo o que estava faltando. E aí Jesus vem como videira, Jesus vem como árvore da vida. E outras expressões você vai encontrar. Jesus é a oliveira, é a boa oliveira, onde Deus pegou uma planta brava, um zambujeiro natural, uma erva estranha, e enxertou na boa oliveira, que é Jesus. Olha aí a linguagem. Há uma parábola que está escrito lá no livro de Mateus 15, versículo 13. Na verdade não é uma parábola, mas é uma expressão que Jesus fala: toda árvore que o meu Pai não plantar será
arrancada. Agora a pergunta é: você foi plantado por quem? Catuca o irmão que está do seu lado, faça essa pergunta para ela. Você foi plantado por quem, meu irmão? Se você for plantado por Deus, aleluia, tem que dar fruto. Aleluia. Vai ter que acontecer algumas características que, aleluia, o próprio resultado vai revelar por quem você foi plantado. Por que eu estou falando isso, pastor? Por que você está falando isso? Sabe por quê, irmão? Porque Satanás também, ele planta. Satanás planta. Vamos lá para a parábola do joio e do trigo. E aí o próprio Jesus diz que Deus plantou na sua terra o trigo. O dono da terra, que é Deus, plantou na terra o trigo. Aí veio Jesus revelando a parábola, trazendo o discernimento da palavra. Veio o inimigo de noite e plantou uma erva daninha, o joio, que era similar ao trigo, para trazer o quê? Confusão. Se você olhar para o trigo e para o joio, não dá para discernir. Senão quem é que conhece de planta. Você pode ter certeza que o agricultor sabe discernir joio de trigo. Quem é o agricultor? Deus. Sabe como é que ele vai discernir? Ele olha para dentro do trigo, na hora que ele abre aquela casca, tem uma semente. Agora quando ele pega o joio e abre, está oca. Não tem semente alguma. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Deus sabe onde a semente do reino caiu sobre a sua vida. Aleluia. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará ele muitos frutos. Então, se você tem a semente da palavra, a semente de Deus, né? A semente de Deus que gera filhos para Deus, se está dentro de você, pode ter certeza que vai frutificar. Agora, se não está frutificando, o que vai acontecer? O negócio aí só na época da ceifa, que o agricultor vai mandar os ceifeiros para separar, e os ceifeiros são bem instruídos pelo agricultor, e aí ele vai separar quem tem semente e quem não tem semente, mesmo estando no mesmo arraial. Ele sabe, ele conhece aqui por dentro. Não adianta tentar impressionar pelo lado de fora, porque nem tudo que impressiona um homem impressiona Deus. Ainda que você não chegue a impressionar ninguém, mas lá no seu íntimo, você está fazendo algo extraordinário para Deus, que não é reconhecido pelo homem, mas Deus se levanta do seu trono para aplaudir todas as obras das suas mãos. São aqueles que são desconhecidos, os anônimos, que não querem ser vistos, que não querem receber ibope humano, reconhecimento humano, porque hoje está tudo mudado na modernidade. As pessoas querem ser reconhecidas pelo que faz, pela expressividade daquilo que tem, mas nada disso tem ibope em Deus, tem reconhecimento em Deus. Eu aprendi que é melhor ter um conceito diante de Deus do que diante dos homens, porque o que Deus faz prospera. Quando essa obra é de Deus, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai estar blindada à base de ventos fortes, ela vai estar blindada, aleluia, à base de temporais, de tsunamis da vida que vai bater contra a tua vida, vai permanecer firme, porque está alicerçada em Deus, está fundamentada na palavra, na rocha que é Cristo Jesus. Tudo que é exterior, que só tem aparência, é palha. E palha só serve para ser queimado. Vocês se lembram de uma parábola que está lá no livro de Lucas? Lucas capítulo
Lucas, capítulo 13, versículo 6. Não precisa abrir não, eu vou falar. Jesus chega no lugar, ele contou uma parábola, que tinha uma figueira plantada numa vinha. Bom, figueira plantada numa vinha, o que é que se planta em vinha? O quê? Uva. Ok, é lugar de videira, mas tinha uma figueira. E ele chega para o viticultor e pergunta: por que essa figueira está aqui, ocupando um lugar e mesmo assim sem produzir, sem frutificar? E aí o viticultor entra na defesa da figueira e diz assim: olha, vamos fazer um negócio? Me dá uma oportunidade. Me dá 3 anos. Porque é o tempo necessário, segundo Levítico, a lei de Levítico. Você pode registrar aí, anotei aqui. Levítico 19, 23. Depois você lê. Que o fruto, para ele ser maduro, para ficar no ponto de ser extraído, de ser colhido, é depois de 3 anos. E significa que até 3 anos, Deus permite que você seja desenvolvido. E aí chegou o viticultor e disse para o dono da vinha, falou: me dá 3 anos. Aí depois de 3 anos você pode vir. Se ele não frutificar, aí tudo bem, não precisa nem falar mais nada, pode trazer o machado, vai ser posto à raiz e pode arrancar, porque estará ocupando um lugar sem dar fruto. Observe que aqui tem uma riqueza de revelações tremenda. A figueira, que representa um tipo de povo, Israel, que estava numa vinha, com a permissão do viticultor. Viticultor é o pastor, tá? O agricultor, o dono da vinha, é o pai, é o dono da terra. O viticultor é o empregado que está tomando conta da vinha, somos nós os pastores. A videira, a figueira representa aqui os povos de Deus, é a igreja, né? Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Nós somos o que? Os ramos da videira. E o viticultor estava com uma vinha, e de repente plantou uma figueira. E ele veio e viu que a figueira não frutificava. Ele queria arrancar, mas Deus é um Deus que nos prova para saber se nós realmente estamos sabendo dar conta, cuidando de fato, para saber o tempo da colheita. Aí ele entrou na defesa e falou: me dá 3 anos. E se ao cabo de 3 anos, depois quando você voltar, se não frutificar, aí tudo bem, pode arrancar. Em outras palavras, tem gente que já passou de 3, 4, 5 anos aí. Aí Jeová, deixa eu levar logo, porque senão vai perder. Vou mandar uma carruagem de fogo, pelo menos vai estar logo salvo comigo, porque vai ter o tempo da prestação de conta, vai ter o tempo em que todos vão comparecer diante de mim e vão apresentar conforme a capacidade que recebeu para frutificar no reino. E o que você tem a prestar contas? Lembra da parábola dos talentos? O que recebeu não está falando ali de quantidade, está falando de capacidade, porque o que tem capacidade para administrar 5 é 1, 2 é 1 e 1 é 1. E o que tinha capacidade para administrar 1, nem o que tinha frutificou. E o que o dono
do talento fez? Arrancou, ficou furioso e tirou da mão dele e transferiu para aquele que tinha mais capacidade de frutificar. Quem foi? Eu imagino que foi o de 5. Porque quem recebe 3 ainda é limitado, mas quem recebe 5 tem capacidade de frutificar abundantemente mais. Tudo é na generosidade, na capacidade do seu coração em semear no reino de Deus, em administrar no reino de Deus. Amém, queridos? Então, voltando para o texto aqui, ele diz: ele será como árvore plantada junto a correntes de água, dando o seu fruto na estação própria. Isso significa também que a árvore, segundo a sua espécie, tem o seu tempo de frutificar, sim ou não? Sim, manga. Eu tenho lá na fazenda caju. E caju é só final de ano. Tem laranja. Aí dá mais no meio do ano. Milho dá mais agora, por causa da chuva. Então tudo tem o seu tempo. Mas Jesus, lá no livro de João 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira e nós os ramos, e o ramo é que frutifica, queridos, né? Jesus é quem vai dar suporte para você frutificar. Mas se você, como o ramo, não frutificar, vai secar. E o ramo seco só tem serventia para o fogo. Será cortado, será podado, porque o que frutifica, ele vai ser limpo. Aí Jesus limpa, purifica, tira todo o pecado. Jesus começa a trabalhar, começa a limpar e começa a frutificar mais ainda. Ele limpa, poda. Mas o que está todo lá, encurralado lá no pecado, vai secar. E só tem serventia para o fogo. O que eu aprendo com isso? Queridos, nós estamos na zona de risco. Ser igreja de Jesus Cristo não é simplesmente levantar a mão e aceitar Jesus, não. Não é simplesmente vir para a igreja e ter o seu ritual religioso. Tem muitas religiões aí que acreditam em um Deus superior e que estão buscando mesmo na ignorância o seu Deus, e que são mais aptos, são mais sensíveis, são mais obedientes do que nós que conhecemos o Deus verdadeiro. Um dia eu fui lá, pela primeira vez quando eu fui lá no Egito, o avião chegou 6 horas da tarde. Antes um pouquinho, na hora que a gente desceu, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. Todo mundo era carregador, todo mundo estava trabalhando, parou o aeroporto totalmente. E aí eu fiquei impactado, todo mundo pegou a sua almofadinha, colocou no chão e começou a adorar ao Deus deles. E começou a fazer a oração deles, aquele rito religioso. E até o dia de hoje, tem os horários, eles são disciplinados. Se necessário, eles dão a própria vida, crendo que estão fazendo para agradar o coração de Deus. Mas na ignorância, agora nós detemos a verdade. E Jesus está dizendo assim: olha, você, para conhecer a verdade, para viver a verdade, você tem aqui 3 fases. Cuidado com o conselho dos ímpios, cuidado com o caminho dos pecadores, e muito menos assentar na comunhão dos escarnecedores. A sua boca é uma boca profética. Você tem que ser boca de Deus na terra para profetizar, para transformar, para alterar a situação, para transformar a maldição em bênção. Para onde você chegar, você é instrumento de Deus para que as coisas sejam modificadas diante de você. Mas tem muita gente que assenta na roda de escarnecedor para falar mal do irmão. Em vez de falar com misericórdia, falar a virtude do irmãozinho, aí fala aquilo que Deus ainda está trabalhando na vida dele. Queridos, se a gente não puder falar bem, é melhor ficar calado. Fique calado, pelo menos você não vai pecar. E quem fala mal, fala muito. E a Bíblia já diz que na multidão de palavras,
a pecado. Então, se você não consegue falar bem, vigie. Paulo diz: vigiai e orai. Aí não vai ter tempo para pecar. Mas nunca vi um povo que não tem vigilância. Quando senta na mesa da comunhão, em vez de compartilhar as maravilhas de Deus, é para falar mal dos irmãos, para falar mal da igreja. Misericórdia. E aí tem uma palavra forte aqui, olha. Segura aí. Eu aprendi a ser misericordioso. Eu aprendi nas minhas ações a dar oportunidades. Pessoas que me traíram, pessoas que tentaram puxar o tapete para ver a minha destruição, a minha queda, mesmo assim eu ainda estendo as mãos para eles. Porque lá Tiago diz assim, olha, aquele que age com misericórdia, também Deus agirá na misericórdia para com ele. Mas o que age sem misericórdia, Deus agirá também sem misericórdia sobre ele. Agora imagine aí, se Deus tira a misericórdia, que é a causa de não sermos destruídos, misericórdia. O juízo de Deus vem, ó. E aí é que a gente acaba brincando. Quem brinca com Deus morre, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você não sabe o que fala, fique calado. Se não sabe o terreno que você está pisando, fique quieto. Procure conhecer, seja sábio. Não vá na onda no conselho dos ímpios, não, meu irmão, que você vai também entrar no mesmo caminho deles. Mas ele está dizendo, mas será, o que recebe a instrução será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu tive uma experiência interessante, quando eu construí o meu primeiro empreendimento lá em Estela Maris, eu plantei 7 coqueiros. 3 coqueiros eu plantei junto onde tinha torneira e a água caía toda hora. Sabe o que eu percebi? Os 3 coqueiros que estavam junto da água, cresceu vertiginosamente. Os outros foram crescendo mais retardadamente. Hoje está lá todos eles, creio, né, frutificando. Mas os que mais frutificaram primeiro e mais dão frutos, são aqueles que foram plantados junto das águas, da corrente de águas. E eu nem crente era na época. E aí eu falei, meu Deus, uau, que interessante. E aí quando eu conheci o Salmo primeiro, aí eu entendi. E para fechar, encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dará o seu fruto. E tudo quanto fizer, prosperará. Tem mais, cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. O que eu aprendo? Quando você é plantada junto de ribeiros de águas, da palavra, que Jesus começa a regar você, você começa a crescer vertiginosamente. A folha não cai. Por que não cai? O que faz para a folha cair? Praga. Então sobre a tua vida não vale praga, não vale encantamento, não vale maledicência. Tudo que vier contra a tua vida vai voltar, irmão, porque você está plantado junto a ribeiros de águas. Aleluia. Não tem praga, não tem aquela doença de nanismo, porque tem crente hoje que tem 40 anos de evangelho, mas ainda está com babador, comendo papinha, com mamadeira, tomando leitinho, não cresce, não frutifica. Mas tem crente hoje com 1 ano, 2 anos, meu irmão, está arrebentando, porque nasceu com sede, aleluia, ao pote, está na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, com fome da palavra, quer ser útil na casa de Deus, mas tem gente que não está nem aí.
Aleluia. E aí, queridos, Jesus também traz uma ilustração para a gente encerrar. Havia um cego de nascença. E Jesus, quando se deparou com aquele cego, aí Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu veja? Então veja. Olha que Jesus não fez nada, só liberou a palavra. E ele enxergou. E o que ele viu depois que ele enxergou? Árvore. Ele viu um monte de gente, eu vejo um monte de árvores. O que eu aprendo? Que revelação tremenda. Ele viu como Deus vê. Porque Deus, quando vê você, Ele vê uma árvore. E uma árvore cheia de frutos, que vai frutificar, que vai, aleluia, gerar um pomar, que vai, aleluia, prosperar grandemente. E ele viu árvores. Aí depois Jesus convencionou, Jesus trouxe ao mundo dos homens, né? Ele foi ali como um computador que recebe uma conversão ali e começa a funcionar diferente, né? Quando você coloca lá idioma de inglês para português, sei lá, e aí ele começa a funcionar segundo a sua linguagem. E aí ele começou a ver diferente, segundo, aleluia, segundo o mundo dos homens. Mas ele no início viu árvores. E Jesus nivelou ele ao mundo dos homens. E eu queria dizer para você que as árvores tem revelações gloriosas, doutrinas gloriosas, desconhecidas ainda pelo povo de Deus, e que nós precisamos estudar e aprender mais, porque a Bíblia fala muito sobre agricultura, e o nosso Deus é o nosso agricultor. Que Deus possa continuar abrindo o nosso entendimento, e que você possa ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não vai murchar e nem cair, mas na estação própria você vai dar o seu fruto. E tem uma coisa que Jesus ainda fala: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. E aí vem a promoção. E tudo quanto tenho ouvido do meu Pai, intimidade, revelação, relacionamento, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus fala também em João 15: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Fruto quem dá é árvore, e você como a árvore, que a Bíblia te compara até como a palmeira, e já não há outra performance. Querido, se eu fosse ministrar aqui, o tempo seria insuficiente para trazer tantas revelações. E uma característica da palmeira é que quando vem o vento forte, a palmeira dá um show na natureza. Ela se verga toda. Ela vai ter a capacidade, a elasticidade até de inclinar-se, e fala de humilhação, de se render pela força da natureza, mas depois que o vento passa, ela volta celebrando ao seu Criador. Mas não trinca, não quebra, porque você foi feito com elemento, aleluia, com estrutura à base de ventos fortes, que não vai se abalar, que nenhuma praga deste mundo, nenhuma intempérie desta vida vai abortar o projeto de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé. Quem está plantado junto a ribeiros de águas, aprenda aí, nunca está sozinho. O agricultor toda hora vai estar lá, regando, né? Trabalhando a terra. E Deus vai estar sempre contigo.
A palavra vai estar sempre na tua boca. Sempre você será visitado. Sua colheita será segura. A sua vida é bênção, aleluia, para muitos. E você vai prosperar em tudo que você fizer. Tudo nas tuas mãos vai ser multiplicado. Aleluia. A outra parte fica para outra mensagem acerca dos ímpios. Porque os ímpios, não acontece o mesmo com eles, pois são como palha que o vento espalha. As palhas, as folhas cortadas, não chegam a ser árvores. Os ímpios não se deixam plantar. Sabe por quê? Porque eles não querem compromisso. Porque eles não produzem sementes boas para o plantio. Aleluia. Eles não firmam raízes. Isso me faz preocupar muito, queridos, porque a gente vê dentro da igreja gente com postura de ímpio. Não quer assumir compromisso. Não quer pagar preço. Quer o conforto de chegar e encontrar tudo pronto. Não quer arregaçar as mangas. Não quer ser coparticipante do projeto. Porque o Senhor nos chamou para ser coadjuvantes. Auxiliador. Nesse cenário de cinematografia celestial, onde o personagem principal é Jesus e nós estamos cooperando com Ele no reino. Então, muitos não querem pagar o preço. Quero encontrar, eu quero chegar lá e ter a minha mansão. Os céus serão céus de surpresa. Se você quiser ganhar a sua vida, a receita do fabricante é você perder aqui na terra. Em outras palavras, abrir mão. Entendendo que tudo que você abra mão diante de Deus, pode ter certeza, Deus vai te dar muito melhor, segundo a espécie, a natureza do que você abriu mão. Falando de dinheiro, se abriu mão de dinheiro por causa do reino, Deus vai te dar muito mais dinheiro aqui na terra, que lá no céu não vai ter dinheiro. Honra, é aqui na terra que Deus vai te dar honra. É tudo o que você precisa, quando você abre mão, na humildade, exaltação. Existem alguns valores que nós não podemos fazer uma leitura literal. Temos que fazer uma leitura revelada, transliterada, segundo a realidade dos céus. Amém? E nessa manhã, eu quero orar pela tua vida. Se essa palavra falou contigo, quando eu digo que você está numa zona de perigo, numa zona de risco, é porque se você não estiver plantado junto a ribeiros de águas, porque a Bíblia não está falando de outro lugar, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e o resultado é certo, é seguro, a colheita é garantida, o resultado é infalível, folha não cai, folha não murcha, e a produtividade é 100%. Então você vai ter sucesso na tua vida. Agora, se quiser viver de qualquer jeito, sem compromisso, pastor, não tenho tempo. Tudo é mais importante se o seu padrão de prioridade é totalmente inverso ao padrão de Deus. Então, tudo bem, Deus nos dá o direito de escolher pelo livre-arbítrio. Mas se você quer ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, alimentada pela palavra, pelo rio de Deus, pela água do Espírito, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.
toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. E a única forma de você ter esse discernimento: ah, pastor, eu sou filho de Deus. Glória a Deus por isso. Me mostre as tuas obras. Nós precisamos naquele dia prestar contas, porque a fé sem obras é morta, infrutífera, não traz resultado algum, não amplia em nada o reino. E Deus nos escolheu. Deus poderia ter escolhido os anjos, mas Deus escolheu foi a mim e a você. E Ele nos nomeou, Ele nos confiou uma responsabilidade. E quem tem responsabilidade vai ser responsabilizado por aquilo que recebeu. E se a gente está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, cuidado. É perigoso. Por quê, pastor? Está lá na lei, está escrito na palavra: maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é o pastor Rogério que está impondo isso. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece por ser ignorante, por lhes faltar o conhecimento. O meu povo está vivendo uma vida de errante, em cativeiro, todo embaraçado. Por quê? Por causa da ignorância. Quando você não souber o que fazer, nem para onde ir, busque alguém que vai te dar suporte. Quando eu preciso mexer com alguma coisa que eu não sei nada, eu tenho que procurar alguém que saiba, sim ou não? Eu vou no especialista. Se eu quiser mexer com churrasco, eu vou logo em Emerson. Me ensina esse mistério aí, meu filho, porque o negócio aqui é do céu. Eu vou ficar me batendo lá para perder tempo? Não. Se eu querer mexer com óculos, eu vou logo aqui, vou na ótica, né? No meu irmão aqui. Se eu quiser mexer com alguma coisa, eu vou em quem sabe, quem tem essa habilidade de lidar com o que faz. É por isso que eu decidi ter pessoas do meu lado que sejam, no mínimo, melhores do que eu naquilo que faz, né? Até porque eu não posso fazer tudo, mas eu quero uma equipe de excelência. Eu quero uma equipe que tenha profetas, que tenha mestres, que tenha apóstolos, que tenha pastores, que tenha evangelistas, que cada um seja maximizado no seu potencial, porque ninguém faz nada sozinho. Você é apenas uma peça. Você não precisa ficar disputando com ninguém não, irmão. Você não precisa ficar se comparando com ninguém não. Sabe por quê? Porque o que Deus colocou dentro de você é o suficiente para Deus te honrar e te exaltar e fazer sucesso na tua vida aqui na terra. E o que é que Deus colocou dentro de você? Uma semente. Porque Deus, quando coloca a semente, Deus coloca tudo que você precisa. E tudo que você precisa já está dentro de você. O peixe não precisou entrar numa aula de natação para nadar, porque Deus colocou a semente do nado dentro dele. A ave não precisa entrar num pássaro, não precisa entrar numa escola de voo para voar. Deus já colocou o voo dentro dele. Assim como o que o homem precisa, Deus já colocou a semente do que ele precisa dentro dele, para ele arrebentar, buba, como diz aí o ditado popular, né? Para ele fazer sucesso. O que é que eu preciso fazer? Rega a semente. Esteja junto a ribeiro de água. Rega a semente que está dentro de você, que Deus plantou dentro de você, e você vai ver coisas extraordinárias. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai voar com asa como águias. Vai experimentar o que os seus olhos nunca viram, o que os seus ouvidos nunca ouviram. Mas o que Deus já desceu no teu coração como semente, você vai viver o extraordinário de Deus. O segredo é onde você está plantado. Não seja plantado em qualquer lugar não, meu irmão.
seja plantado onde tem palavra de Deus. Palavra é que vai te sustentar. Tudo passa, revelação passa, profecia passa, milagre passa, experiência passa, mas a palavra permanece para sempre. O que vai te sustentar é a palavra. Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos, que possamos ser como o salmista mesmo profetizou, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, porque somos um projeto que já deu certo, já veio preparado desde o coração de Deus, e tudo vai fluir, vai funcionar. Não vamos sair desse mundo, meu Deus, sem dar o fruto necessário, sem cumprir o propósito. Não vamos levar as riquezas para o cemitério, mas tudo que está dentro de nós, nós vamos, meu Deus, exalar neste mundo. Nós vamos fazer fluir, vai frutificar, para que o teu propósito seja cumprido na vida de cada um dos teus filhos, em nome e para a glória de Deus. Quantos recebem? Se expresse a Ele. Ele cresça, Se expresse a Ele. eu diminua, que Ele apareça, eu me constranjo. Foi a minha decisão, Jesus amado. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.